Muito bem-vindos ao WeLux Podcast. Eu sou Wagner Malagola da 5 Star e hoje a gente vai falar de dois elementos que levam ao sucesso da nossa profissão. Vamos falar sobre a visão, uma visão de mercado, né, e as conexões que nós temos que ter para chegar nesse estágio. E eu sou o Daniel Moreira da Best Chauffeurs. Se você está buscando estabilidade, reconhecimento e crescimento profissional, saiba que este episódio foi feito exatamente para você. Porque não basta ser bom, você precisa ter um excelente network e ser simplesmente o melhor do melhor neste nosso segmento de Executive Transportation. Vamos lá, vamos começar esse episódio. Esse episódio promete. Nós estamos aí numa sequência aí de episódios e hoje a gente vai falar sobre algo que é o fechamento disso, né? O fechamento de um ciclo, pode-se dizer, de tudo que a gente falou sobre nossa vida, sobre nossas histórias. Agora a gente vai falar sobre a visão de mercado, a visão e como que isso daí leva a gente ao sucesso, né? Exatamente. Porque não é só o cliente VIP que costuma observar você profissional costuma nos observar, né? Não. Nós somos observados aí o tempo inteiro, como já até citamos em alguns episódios anteriores, desde ali o doorman, o capitão do hotel, o concierge, o segurança, e todas essas pessoas ali são pessoas que... importantes. Onde você pode construir ali um network que pode ser muito importante para o relacionamento do dia a dia e principalmente para novas oportunidades também, né? É verdade. Essa situação que a gente vive, né? A gente é observado o tempo todo. Acredite, uma das coisas mais importantes que acontece comigo é eu me sentir observado o tempo todo. É isso que me traz mais profissionalismo, mais segurança. Quando eu estou dirigindo, eu fico imaginando que do meu lado não tem um segurança sentado, às vezes não tem ninguém, a poltrona está vazia, mas eu fico imaginando que tem uma pessoa me olhando e me julgando o tempo todo pelos atos que eu faço no trânsito, pelos os comportamentos que eu tenho, e eu fico julgando a mim mesmo para ser o melhor que eu posso. E às vezes, chega no final do dia, eu não passo no meu crivo. E isso é bem interessante, porque o cliente sai satisfeito, mas eu não passo no meu crivo. Então, é muito interessante, é mais fácil a gente ensinar, a gente falar sobre isso do que a gente executar. Eu imagino uma pessoa que estiver sendo avaliada por mim, como tem no nosso curso, né, de Professional Chauffeurs, WeLux, e as pessoas devem ficar muito nervosas, mas, gente, é a melhor forma de você passar por isso. Exato. E acredito que muitos de vocês aí perguntem, mas o que acontece que o Wagner Malagola tem algum ponto crítico, alguma crítica em relação ao seu trabalho? Você consegue citar algum exemplo para nós? Não, então, na maioria das vezes, a gente faz tudo direito, mas todas as vezes que eu me sinto aborrecido no trânsito, eu estou saindo de casa e eu me sinto aborrecido com alguém, e às vezes você sente aquela vontade de esbravejar, eu imagino que tem alguém me observando e eu falo, calma, vamos chegar no meu trabalho tranquilo, vamos fazer aquilo tranquilamente. Então, esse é um dos maiores pontos que eu vejo, né, de alguém observando. Mas, no dia a dia, a gente tem os concierges, a gente tem seguranças que estão nos observando, fora o cliente, né, quando eles estão no carro, né? Eu estou falando no início da jornada. E o cliente nos observa o tempo inteiro, né? Eu costumo até dizer, esse é um ponto interessante que você disse, e até importante, né? Porque se você já... no início ali do caminho, da sua residência para o local de trabalho, seja no hotel, no aeroporto, se você já começa o dia ali esbravejando ali, ou tenso, essa energia ela vai te acompanhar e ela vai chegar no seu trabalho. E a melhor coisa é que você realmente seja sempre zen, né? Claro que no trânsito de São Paulo é algo muito caótico, mas faz parte do nosso trabalho. E se você não tem a paciência para esse trânsito, talvez você esteja na profissão errada. Nós estamos falando sobre essa visão que nós temos sobre isso, é uma coisa assim, é bem diferenciada. Por exemplo, quando eu vou para o aeroporto, né? Normalmente, a gente já sabe que nós temos que acordar muito cedo, que a gente tem que
o voo vai chegar às 5 horas da manhã, às 4 você tem que estar de pé. Né? Isso quando você mora próximo ao aeroporto, senão você tem que sair antes disso. Ou seja, a nossa jornada ela começa bem antes de pegar o passageiro. Então, se você fizer isso com harmonia, se você realmente tiver uma tranquilidade em fazer isso, mais profissional você vai ser, pode ter certeza. Exatamente. E aqui tem uma pergunta interessante, né? Um seguidor nosso perguntando aqui quais tipos de networks que já foram importantes na nossa vida, né? E algumas dicas. Eu costumo dizer que não existe uma receita de bolo, né? O network ele é realmente importante em todos os meios, desde A a Z, né? Eu, por exemplo, posso citar uma história de um cliente de uma multinacional que eu tenho já, acho que há mais de 7 anos, e que surgiu de uma indicação de um parceiro, de um motorista freelance, que me indicou e atendo esse cliente já há bastante tempo, né? Então, eu costumo dizer, às vezes, de onde você menos espera, né? Vai aparecer ali uma oportunidade importante. Porque onde menos espera? Não que o motorista não seja importante, vocês são super importantes. Mas, às vezes, o profissional, o empresário, ele acha que a oportunidade do network só vai surgir com um empresário bem-sucedido, com PhD em tecnologia, etc, etc. Às vezes, os melhores perfumes estão nos melhores frascos, né? Isso a gente é uma filosofia que a gente traz para a nossa realidade, né? Às vezes eu posso ter uma indicação de um segurança pela gentileza que eu tive com ele, né? Então, você tem alguma história em relação a network, algum cliente importante na sua vida? Sim, antes de te falar até mesmo do que eu tenho, assim, de experiência, que realmente eu tenho, eu diria para você que o mais importante antes do network, que seria assim, quem realmente te proporcionou o dinheiro, te proporcionou o negócio, te proporcionou o contato, eu diria que é a nossa maneira de ser com quem está conosco. A gente, num evento, qualquer que você esteja, você ser muito simpático com todas as pessoas, né? Você vender mais um pouco de felicidade, de alegria. Exato. Naquela região. As pessoas começam a te enxergar e elas começam a ver o profissionalismo que você tem, começando lá de baixo até chegar num topo aonde ele vai falar ou vai te pedir o teu contato para passar para alguém que interessa para ele. Exatamente. Não é assim que funciona? Exatamente. E acontece de uma forma natural, né? Eu costumo dizer, eu não saio de casa pensando em fazer networks para conquistar novos clientes. Isso acontece de uma forma natural. E quando nós trabalhamos e criamos esse network de uma forma natural, a consequência, o resultado, ele é um fato que vai acontecer, né? Eu costumo dizer, ter uma excelente diária, ter um cliente que te paga bem é consequência. Muitas vezes o melhor trabalho ou o melhor cliente ou parceiro pode aparecer de uma situação de emergência, que você foi socorrer ali um parceiro que o carro quebrou e você simplesmente não perguntou de valor, mas socorreu, olha, e uma boa conversa ali, você traz um parceiro para a vida. É verdade. Eu tive essa experiência com um motorista, assim como prestador de serviço nosso. Ele, na época, eu estava começando aqui no Brasil, tinha voltado para o Brasil, e eu conheci algumas pessoas. Vocês devem saber, devem conhecer o Norbert, né? Nomes famosos que a gente já falou aqui no podcast, hein? Tinha conta do Fazano na época da Xuxa. Fazano, isso. E tinha uma pessoa que trabalhava para eles, que até hoje eu carrego para a vida, como uma grande pessoa, Luiz Marcos. Motorista. Luiz Marcos, Ele até se assemelha a mim, careca e de barba. Sim. Luiz Marcos, lembrança. Aí, ele falou para mim, ele foi uma das pessoas que comentou comigo que uma empresa de publicidade muito famosa no Brasil, talvez a maior do Brasil, estava precisando de uma pessoa para prestar esse tipo de serviço. E ele se contenta em ser um prestador de serviço e sabia da minha qualidade para atender empresas maiores. Então, ele me indicou essa empresa que eu atendo até hoje,
né? Conheço essa empresa, é um excelente cliente. É um excelente cliente. Eu posso dizer para vocês que até o nome da empresa, né? Hoje, ela inclusive tem o nome, o W o W em homenagem ao Washington Oliveto. Então, é a W Macan. Foi um grande cliente seu, né? Isso, quando eu comecei a trabalhar com eles, era a Macan somente, antes mesmo do Washington Oliveto trabalhar lá. Então, é uma grande homenagem, inclusive, ao Washington Oliveto, um grande cliente que eu tive, que faleceu nesse ano passado, né? Aliás, eu continuo com o contato deles, da família. Atende toda a família ainda, que mas bacana. é importante falar que foi um contato que veio através de um motorista, né? Que trabalha, um prestador de serviço. E você que está aí que é nosso seguidor, né? Para que você entenda, nós também fazemos a parte de motorista professional chauffeur, mas esse tipo de motorista em específico que nós estamos falando é o freelance, o cara o profissional que nos atende no dia a dia com os nossos veículos. Inclusive, se você for um profissional bilíngue com experiência no mercado, que queira atuar também no nosso segmento, fique à vontade para enviar aí o seu currículo para o nosso contato, que havendo demanda será uma honra incluí-los também no nosso time aí de profissionais. É importante dizer, né, que o Daniel acabou de fazer o convite para vocês, né? Quero também falar sobre isso nos próximos programas. A gente vai estar convidando pessoas que atuam, né, como freelance ou até como segurança, ou trabalham estejam interligados a esse ramo de atividade que nós temos, que a gente vai chamar para sentar aqui na mesa para contar curiosidades, porque a partir de agora, acho que a gente já falou muito da nossa vida. Exatamente. E agora está na hora de saber um pouquinho da sua. Você que está interessado em em sentar aqui na mesa para dizer coisas que podem agregar, por favor, entre em contato, peguem aí na descrição do canal, entre em contato com a gente, manda a sua história. Você pode colocar aí tudo aquilo que você acha interessante, que você viveu e que você gostaria que os outros, nossos amigos, pudessem aprender com isso. Porque esse é o nosso intuito, né? Aqui a gente está fazendo o iLux serve para isso, para mostrar experiências bem-sucedidas e experiências não tão bem-sucedidas. Às vezes você pode ter isso, pode vir para cá. Interessa para todos nós sabermos e aprendermos. Eu quero aprender com vocês. Exatamente. E claro que além da importância aí do network, desse bom relacionamento em todos os lugares que você vá, como qualquer ser humano e como qualquer meio profissional, existem dias difíceis, clientes difíceis, mas quem faz a diferença é realmente você. Se você entrega um serviço excepcional, um serviço outstanding, sempre dando o seu melhor e buscando superar as expectativas do cliente, tenha certeza de que você fará um diferencial muito grande para o seu cliente, no seu dia a dia. Isso é muito importante também, né? Eu quero deixar aqui com você, se tinha falado, agora talvez seja a hora de falar sobre um momento que a gente já comentou aqui, mas talvez seja a hora de falar ele detalhadamente, né? O evento que eu tive um cliente, né, que ninguém dava nada por ele, né? Ninguém queria trabalhar com ele na empresa que eu trabalhava nos Estados Unidos. E aí, a partir de um trabalho de 2 semanas super dedicado, com postura, com bastante respeito e sabendo exatamente o que estava fazendo, buscando o melhor, como eu disse para você, colocando uma pessoa aqui do meu lado, eu mesmo julgando tudo que eu estava fazendo, aprendendo com isso, esse cantor no final do trabalho, ele me deu uma limusine de presente, não no final das 2 semanas, mas de 2 anos de trabalho só com a família, me deu uma limusine de presente. Isso é uma recompensa que a gente consegue através desse tipo de network que a gente buscou, aprendeu e executou. Você entregou, tem que entregar. Se você não entregar, aí você não vai ganhar nada. Isso não acontece. E tem um ponto bastante importante aqui também, quando nós falamos cliente, não significa ser somente o cliente final, né? O nosso parceiro, você às vezes é o meu cliente, eu às vezes sou o seu cliente. Exatamente. Né? E o mercado funciona muito assim. Em grandes eventos acontecem, eu represento grandes empresas. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu te disse, eu tive uma reunião com
uma multinacional muito importante aí de streaming, né, onde eu estava representando a empresa deste meu parceiro, né? Olha que legal. E literalmente representando mesmo ali como coordenador de operações, né? Que ótimo. Todas as operações que essa empresa tem em São Paulo, sou eu quem atuo representando eles, e vice-versa. Às vezes eu tenho operações no Rio de Janeiro também, ele é do Rio, ele me representa muito bem lá com sua equipe. Então, essa é a importância. Esse é algo bastante importante, você ter o seu parceiro também como seu cliente no dia a dia. Então, isso que ele acabou de falar sobre parceiros que a gente tem, por exemplo, tanto a 5 Star como a Best Chauffeur tem parceiros no Brasil inteiro. Então, nós atendemos, eu particularmente tenho bastante nos Estados Unidos também, né? Mas assim, os parceiros que eu conheço de lá e os daqui, nós nos tratamos com maior respeito, com maior dignidade e com etiqueta e segurança que eles precisam, porque a gente passa isso. E ética principalmente, né? Confiança é tudo, né? Todos eles. Às vezes, curiosamente, deve acontecer com você e com os senhores e senhoras que estão aí do outro lado, de um parceiro que você tem em outro país ou em outro estado, você de repente está atendendo alguém aqui em São Paulo, por exemplo, eu que estou em São Paulo, e de repente essa pessoa fala assim, mas eu vim, por exemplo, isso acontece muito comigo de Nova York. Mas eu vim em Nova York e eu trabalhava com um brasileiro. Eu falo, brasileiro? Teve uma história até curiosa. A pessoa pegou e falou assim, eu estava vindo agora, o motorista fez uns caminhos, que eu quase fiquei tonta, mas chegou rápido no aeroporto. Do JFK, lá em Nova York. Aí eu perguntei para ela assim, qual é o nome desse motorista, né? Aí ela falou assim, como assim? Ele era brasileiro? Eu falei, ela falou, sim, é brasileiro. Eu falei, qual é o nome? Marcos. Eu falei, Marcos de Souza. Ela falou assim, você conhece o Marcos? Então, são pessoas que atuam da mesma forma que a gente atua aqui em São Paulo, que a gente atua nos Estados Unidos e que a gente atua em outros estados. Então, vocês aí também que são de outros estados, olha, aproveitando o gancho, vocês que são de outros estados e pretendem começar um negócio como esse, estão se interessando por isso que vocês estão vendo aqui na internet, pode entrar em contato com a gente, porque é importante que para você ser um dos nossos colaboradores, né, aí de outro estado, né, um parceiro nosso que a gente está comentando. Exatamente. É importante entrar aí, passar os seus dados, mas a gente só vai passar um trabalho para vocês depois que vocês tiverem todos os skills, todas as lições que a gente tem e que esse podcast fala todos os dias. Exatamente. Né? E um dos pontos mais importantes que eu frisei com você em relação à ética, né? Sim. Ou seja, o meu cliente, você tem sempre que atender representando a Best Chauffeurs e vice-versa, teu cliente. Então, se em algum momento, algumas pessoas no mercado, infelizmente, tendem a ir para o caminho diferente, mas o nosso mercado é muito pequeno e esse tipo de profissional acaba sendo defamado. Não é profissional. Não é profissional e acaba perdendo muitas oportunidades. Então, é melhor ter um parceiro que nos passe serviço ali durante o ano inteiro e ter um nome a zelar, né? Eu costumo, sempre que eu tenho trabalhos ali, às vezes de parceiros, eu falo, olha, esse trabalho que você vai fazer, você vai representar a 5 Star e não a Best Chauffeur. E assim sucessivamente com vários outros segmentos também, né? Isso é muito importante, Daniel. Você, quando você fala sobre essa ética, né? A ética é o seguinte, as pessoas que estão buscando o dinheiro, elas querem o teu cliente. Isso em outros segmentos é chamado de inveja. De inveja. Né? Ele quer aquilo que você tem, não quer conquistar o que você conquistou. Exato. E nós estamos aqui para incentivar vocês a conquistar aquilo que vocês querem, aquilo que vocês veem. Não é pegar o que os outros têm. Isso, quando você vai na casa de alguém e rouba uma caneca, né? Aliás, uma caneca muito bonita, tipo da Willax, quando você rouba um negócio desse, ou você pega e subtrai isso não é considerado uma coisa bonita. Então, a mesma coisa acontece no nosso trabalho. A ética, ela é fundamental. A partir do momento que você tenta buscar o cliente do outro, você vai ser muito mal visto no mercado, e não é só porque é pequeno, é porque não é bom.
Isso não Exatamente. traz nenhum benefício, não te faz bem. Em algum momento você vai se sentir mal, você vai ser excluído de um grupo de Tem pessoas. um ditado que eu costumo dizer sempre: menos é mais e às vezes mais é menos, né? Exatamente. Então, melhor você ter uma parceria sólida e por muitos anos do que às vezes ter o olho grande, querer tomar o cliente do teu parceiro e, quer dizer, ele te tem como parceiro e você não, né? Se você, eu digo você que faz esse tipo que tem esse tipo de atitude, né? Então isso Isso não é profissional. Isso não é profissional. Isso não é profissional. Isso é totalmente antiético, né? Esse é o X da questão. Sem dúvida nenhuma. Então, vocês aí que estão preparando aí para entrar no mercado e de outras cidades aqui, que estejam interessados em informações sobre isso, do nosso grupo particularmente, para atender um nível mais elevado da sociedade, é necessário você rezar nesta Bíblia, né? Rezar neste livro. Seguir estes mandamentos, né? Que é muito importante. Porque a partir daí você vai ter resultados muito bons. Aliás, uma das razões também aí que fizeram com que o projeto da WeLux Podcast viesse à tona e se tornasse realidade, né? Eu, de um tempo para cá, pouco tempo para cá, escutei de algumas pessoas do mercado, né? Tendo você como referência, tendo a mim também como referência, né? E até conversando com a minha esposa ali, algumas conversas com a minha filha, eu falei, olha, e com você mesmo, um dia que nós estamos fumando um charuto ali, tendo um happy hour, o momento de darmos o start no projeto seria realmente agora, né? Sim. Eu costumo dizer, conhecimento, além de adquirir conhecimento, para mim é uma ambição que eu tenho, assim, procuro sempre evoluir. É muito importante deixarmos esse conhecimento, compartilharmos esse conhecimento com você também. E será uma honra muito grande para nós, se daqui a 5, 10 anos você ser o nosso convidado aqui, dizer que escutou o nosso podcast, que hoje tem uma frota de veículos consolidada, que tem clientes de grandes multinacionais, porque tudo é possível, né? Trace uma meta, foco, estratégia, educação financeira, né? Que foi um dos nossos assuntos aí também, no nosso podcast anterior, que seu caminho de sucesso será grande. Exatamente. O importante é assim, o que a gente está falando sobre esse podcast, que é tão importante para você preparar você para que você esteja muito bem preparado quando chegar a oportunidade. Porque se você deixar passar essa oportunidade, às vezes isso é o que mais... o seu comportamento ele vai buscar e vai trazer para você coisas boas. Mas se você não estiver preparado para pegá-lo na hora que estiver aparecendo, se você não agarrar essa chance, você pode não ter outra. E às vezes uma única chance pode ser o resultado de uma grande empreitada na sua vida. É lógico que nós falamos isso aqui no podcast várias vezes, você não pode deixar tudo numa única cesta. Exato. Mas um grande cliente, ele pode te sustentar e ser a vitrine ali. A vitrine para outros clientes que venham a conhecer seu trabalho. Porque os seus amigos têm amigos que têm amigos e que têm outros amigos. Então, eles é que vão trazer isso para você, mas sendo muito bem indicado por essa pessoa, os outros virão. E eu tenho certeza que não vai faltar cliente para você. Nós hoje temos mais clientes do que simplesmente... A gente só tem uma grande empresa porque a gente precisa de outras pessoas para ajudar a gente a dar cabo de tanta demanda que nós temos. Exato. Né? Senão a gente não teria, a gente trabalharia sozinho e feliz. Essa é a verdade. Né? Se todos os dias eu trabalhasse com um único cliente, seria muito bom, mas é que eu tenho outros. Né? E o nosso trabalho é muito sazonal, não começa... Ele tem uma ociosidade muito grande. Muitas vezes... eu não sei você, Daniel, mas eu tenho um cliente que vem para cá 2 vezes por ano. Né? E se eu fosse viver de 2 vezes por ano, eu acho que ninguém sobreviveria. Mas nós temos eventos, nós temos os diplomatas que vêm para cá, Exato. A gente tem vários eventos. Além dessa sazonalidade de clientes também, nós temos, um mercado muito sazonal. Eventos como julho do mês passado,
por ser um mês de férias escolares, Europa e Estados Unidos, né? Quando eu digo férias escolares, são as férias de verão que eles têm lá fora, né? Então, a maioria dos executivos aproveitam para viajarem com a família, com os filhos, e a demanda de trabalho aqui ela cai muito. Recentemente nós até conversamos também de alguns profissionais nos mandando mensagem como que estão os trabalhos. Sim. E, infelizmente, cai um pouco e nós não temos como ajudar esses profissionais, né? Porque, primeiro, é a questão de matemática, né? Nós temos uma frota de veículo robusta, essas contas não param. Sim. E, aparecendo o trabalho, nós temos que colocar esses veículos para trabalharem com os nossos profissionais. Exato. E só conseguimos repassar depois de terceirizar estes veículos, né? Então... Exatamente. Empresas mais sólidas que nem as nossas, né, que nem a 5 Star, a Best Chauffeur, nós temos trabalhos em outras capitais também. Então, às vezes, as pessoas podem até se enganar, né, que nós estejamos parados. Sim. Só que isso não significa que nós não estamos ativos, né? Muitas vezes a gente está trabalhando no celular, está trabalhando no notebook, passando outros trabalhos que vêm para a gente de outras formas. Então, a sazonalidade que nós falamos é exatamente essa. Então, vocês aí que às vezes querem se aproximar da gente para poder passar serviços melhores para vocês, porque nós temos esse serviço, isso é verdade, é real, é fato. Só que, muitas vezes, períodos sazonais, a gente tem para que nós possamos trabalhar com as nossas frotas. É lógico que você sempre sobra para outros clientes, né, para alguns clientes, para outras pessoas, mas nós acreditamos muito nos nossos parceiros, gostamos muito e queremos deixar eles sempre trabalhando. E você também, parceiro, que está aí assistindo nesse momento ou nos ouvindo no rádio, e que precisa também de um serviço ao nível com um veículo, uma Escalade, uma Mercedes-Benz V-Class ou uma S-Class, nós estaremos à sua total disposição também para te atendermos aí, representarmos muito bem a sua empresa e superar as expectativas dos seus clientes, né? Isso é importante. Tem um ponto que eu costumo dizer, né? Não deixe a sorte bater a sua porta e deixar ela passar. Esteja preparado para essa sorte, né? Essa sorte que eu digo prepare-se com questão de um planejamento que você fez e o resultado desse planejamento vem como uma sorte, né? Esteja preparado que o sucesso será garantido, né? Esse preparado que o Daniel está falando, essa preparação é o que a gente está tentando passar para vocês todos os dias aqui de spoiler, né? Do que realmente é uma rotina. A rotina de trabalho da gente, lembra que eu falei? Vamos lá, de novo, eu e o meu passageiro, eu mesmo. Me olhando o tempo todo e vendo as coisas que eu poderia melhorar. Tudo isso fez parte do curso de Professional Chauffeurs with Lux. Essa observação, nos Estados Unidos, quando eu comecei a trabalhar, Daniel, eu começava a anotar. Eu anotava cada passagem, cada coisa. Tinha um diário ali. Tudo que acontecia. E eu via da maneira que eu poderia, os erros que eu cometi. Né? Então, desde um passageiro comum, assim, vocês que estão aí no aplicativo, estão vendo esse podcast, um negocinho simples, tá? Você deixou de olhar lá atrás que estava sujo. E aí alguém, né? Então aquilo eu já anotei. Eu não posso fazer isso, eu tenho que bater o tapete do carro. Mas você está de terno e gravata hoje. E daí? Eu tenho uma camiseta por baixo. Se eu precisar trocar o pneu do carro, eu vou ter que fazer isso na estrada. Isso é uma atitude que tem que ser tomada todos os dias. Você precisa estar rápido para resolver o problema do seu cliente. Isso entra ali. Ou chegar, né? Numa cartilha ali de checklist, né? Que nós passamos aí no nosso curso, né? Ou seja, checklist começa desde a sua saída da tua casa, se preparando para um trabalho, o teu visual, barba feita, cabelo penteado. Você não tem cabelo, então não tem esse problema. Eu já saio de casa, eu saí hoje de manhã, eu saí como eu acordei.
o carro sempre impecável. Se você vai fazer uma viagem, São Paulo, Rio de Janeiro, você tem que ter certeza desse carro estar 100% revisado, com nível de óleo, com nível de água, pneus calibrados. Isso. Se seu carro não tiver um step, como alguns dos nossos não têm, ter lá aquele equipamento ali que pode salvar em uma situação quando for um furo pequeno de prego. Então, são detalhes que vão fazer a diferença no dia a dia de trabalho. Ter um power bank para o seu cliente, ter um power bank para você, todos os cabos, seja de iPhone, seja de Android, seja do iPhone antigo também, que muitas vezes nós temos clientes super VIPs, super milionários ou bilionários, mas que está com o iPhone 12 dele, é a conexão antiga. Então... A gente não pode nem falar, mas dando sequência às coisas que o Daniel falou, você sabe aonde está o detalhe? É o detalhe que vai surpreender o seu cliente. Imagina que o pneu furou e você tem uma luva. Você tem uma luva para trocar o pneu. Você tem uma camiseta extra que vai suar lá fora para trocar o pneu. A pessoa vai se sentir mal, às vezes, de ter que passar por isso. Se você estiver num carro blindado e a pessoa falar, olha, eu estou sentindo insegura, você fala, não, vou descer do carro. A gente vai ficar aqui até chegar à plataforma para vir buscar a gente. Ou buscar um socorro. Então, você tem que ter a sensibilidade e surpreender o seu cliente a qualquer situação de emergência. Agora, isso tudo você tem que estar preparado. E isso que vai ganhar. Isso faz parte do seu network. É isso que te ganha o cliente. Exatamente. Até porque imprevistos podem acontecer no dia a dia, né? Mas o mais importante de como... É estar preparado. Estar preparado de como você vai resolver essa situação. Você está na estrada, furou o pneu, você está em um veículo blindado. Infelizmente, furou um pneu, você tem que, em primeiro lugar, verificar a questão de segurança, colocar o triângulo ali, deixar o seu cliente em segurança, se ele puder ficar dentro do carro, se for um local seguro, ótimo, senão ele tem que passar para o outro lado do guarda-rei, acionar um socorro ou, dependendo do local, se for uma cidade que você tenha boas conexões, acionar um parceiro para que um outro carro venha, atenda o seu cliente e o leve para o local de destino com segurança. Né? É isso que é o mais interessante. Você se colocar no lugar de quem vai estar condenando você. Se coloque nessa posição. Por exemplo, você vai ter que trocar um pneu de um carro. Você fala assim, não, mas eu não deveria ter trocado. Alguém, teu chefe, imagina eu que vou estar lá falando para você, o que você deveria ter feito não era isso. Não era dessa forma que você deveria agir. Você não poderia agir com este passageiro desta forma. Então, você tem que... Você se cerque de todas as situações de casualidades para que quando aconteça você esteja preparado. Às vezes a gente não vai ter como abraçar o mundo e estar te dando tudo o que você precisa. Para cada item estar numa Bíblia. Nós vamos ensinar vocês a proceder, como que vocês devem se apresentar, como vocês vão mostrar para aquele cliente que você dá toda a segurança, toda a qualidade que o pai, a mãe, ou até surpreendeu o pai e a mãe deles quando você tomou a sua atitude. Então, o dia que você fizer isso, você ganhou. O teu cliente, você já está seguro, abra a sua empresa, compra o seu carro, fique tranquilo, porque você tem lugar nesse mundo. A gente está precisando desse tipo de profissional. Né? Exatamente. E pegando um gancho aí em questão de detalhes, né? Você falou de furar pneu, eu mesmo já tive um episódio parecido. Aqui vai uma dica muito importante. Se você está dirigindo um carro para uma empresa, se você é um motorista freelance, conheça esse carro que você está dirigindo, entenda, verifique se ele tem um step, aonde que fica o step. Aí você me pergunta por quê, né? Eu uma vez tive um episódio com a Tow Encounter, né? Sim. Você já teve uma Tow Encounter também, né? Eu tive duas na época até. E saí de Congonhas, pegando a 23 de maio, sentido Pedro Álvares Cabral ali. Quando cheguei ali próximo do antigo Detran ali, acendeu o alerta no painel, pneu furado. Por sorte, eu estava meio que no meio ali do guarda-rei, consegui parar em segurança, estava com 4 executivos. Exatamente, 4 executivos. Consegui parar com segurança
E se eu não soubesse onde está o step do carro, né? Você me pergunta, mas o step de todo carro é no porta-malas, não. Não. Nesse caso, embaixo do pé do passageiro. Tem que pegar a chave e ali, baixar, puxar. Então tem que fazer um curso, mas curso que no YouTube você aprende rapidinho, né? Então seja sempre curioso. Hoje tem o YouTube, naquela época talvez não. Já tinha. Assim, eu já tinha na época me adiantado, né? E assistido esse vídeo até para entender. Você tem carros, por exemplo, como a Mercedes, a V-Class, ela é atrás, né? Você tem que pegar a chave, tirar. Então, isso é algo muito importante. Qualquer viagem, preparo, tem que ter plásticos, capa de chuva, máscaras, uma série de coisas. Guarda-chuvas, imprescindível. Água dentro do carro, papel, lenços umedecidos. Cara, é muito importante isso. Agora que nós estamos numa época de frio aqui em São Paulo, você tem que ter lenço umedecido para nariz. É interessantíssimo. Não que quando você mostra um negócio desse para o cliente fala, nossa, que diferença, né? Então, só oferecer isso não quer dizer que ele precise, mas se ele precisar, aí você vai ter ganhado o teu prêmio Nobel. Exatamente. Né? Aqui vai uma dica importante também em relação a amenities, né? Tem alguns profissionais aí, motoristas, que eles colocam ali, fazem uma cesta com 50 itens, né? Às vezes você deixa um chocolate no sol que vai derreter, e aí seu cliente vai pegar aquilo, pode sujar a camisa branca de uma reunião super importante que ele vai ter. Então, costumo dizer que, nesse sentido, menos é mais. Às vezes tem uma água, uma bala ali, uma barra de chocolate. Exatamente. Uma barra de cereal. De chocolate. Exatamente. Claro que em operações distintas, os executivos não vão ter tempo de almoçar. Às vezes a secretária pede, né, isso com brevidade. Um sanduíche natural ali, com um alimento não perecível, para que ele coma durante a viagem São Paulo, Campinas, né? Gente, esses detalhes são muito importantes. Visão de mercado, não fique para ficar preparado. Sempre que você estiver no carro sem fazer nada, você está vagabundeando. Você tem que estar preparado para algo. Ou seja, você fica pensando no teu cliente. Ele está descendo, olha no seu relógio, você está com fome? Ele também está. Então, se você se antecipar e falar para o cliente antes, na próxima reunião que ele vai entrar, só gostaria que eu comprasse um lanche para o senhor? Põe a mão no bolso, compra o lanche, faça essa gentileza. Mas se ele não me pagar, vai te pagar. E vai te recompensar por isso. Exato. Pode ficar tranquilo que o nosso cliente, o Hilux, ele paga por isso. Ele precisa disso. E se ele não pagar, pode falar comigo que eu pago. Porque você precisa fazer isso. Faz parte. Exatamente. Esteja preparado. E o significado disso é estar sempre um passo adiante, né? Ou seja, entregar sempre o a mais que o seu cliente busca. Eu tenho uma história bastante... Eu tenho um cliente que sempre vem dos Estados Unidos, de uma empresa de tecnologia que eu atendo, uma multinacional. E sempre que ele chega no aeroporto, ele adora a Coca-Cola. Então, sim, sendo eu, qualquer motorista... Coca-Cola, aceitamos aí o patrocínio, viu? Eu falo para o motorista, compra uma Coca zero para ele, bem gelado, deixa lá. Esse é um detalhe que faz ali toda a diferença no atendimento, né? Nesse tipo de serviço. Eu tenho várias histórias, a gente pode contar várias, mas como a gente está falando de estar preparado... Eu lembro muito bem quando uma mulher que era uma diretora de uma empresa de química que eu atendo, né, de laboratório químico, e ela tinha sede, naquela época, ela era expatriada, brasileira expatriada na Venezuela. Então, você imagina como para ela isso não era tão bom. Eu acredito que um cara que está expatriado no Brasil... e é dos Estados Unidos ou de qualquer país super desenvolvido, deve ter a mesma relação que eu estou falando sobre Venezuela, sem nenhum preconceito com Venezuela. Mas assim, eles estavam passando por uma situação muito difícil. Ainda estão, mas naquela época era mais grave. É que, na verdade, até para que vocês entendam, não é questão de preconceito. A questão do que ele está dizendo a Venezuela já foi o país mais rico da América Latina, talvez há 20 anos, 30 anos atrás, aí não tem exatamente... Hoje, para o executivo, às vezes é uma questão de risco ali, de vida, por algumas questões políticas ali que existem, enfim. Não é uma democracia consolidada em si, né? Então, e nessa relação, ela é de estar morando num lugar desse, que não tinha, na época, eles estavam com problema para comprar
até papel higiênico, né? Isso foi dito no Brasil, todo mundo sabia. Então, essa pessoa veio para o Brasil. E a primeira coisa, quando ela chegou no aeroporto, era uma mulher, ela chegou no aeroporto, ela falou, Wagner, eu preciso ir até... Eu falei, o banheiro? Ela falou, não, até aquela casa ali. Era uma casa do pão de queijo. Tá. Ela queria comer um pão de queijo e tomar um guaraná. Então, é lógico que isso tudo faz parte do estar preparado. Numa outra vez que ela veio, um ano depois, ela veio. O que eu tinha na minha mão e na outra, esperando por ela? Um pão de queijo e guaraná. Então, isso tudo faz com que ela chorou, né, quando viu que eu estava com isso na mão. Só para você ter uma ideia. Então, a emoção é muito grande para a gente que está fazendo isso. É o que eu falo, é como se fosse um parente seu que está chegando. Então, é uma história que traz para vocês o que é estar preparado. É o que fazer. Não fique no carro pensando... Os mínimos detalhes, né? Porque você que está nos assistindo fala um pão de queijo e um guaraná. Mas é a ação ali, vale mais. Superar as expectativas do cliente ali sem ele esperar por isso, isso é algo fantástico. Então, é dessa forma que funciona, o estar preparado. É não ficar vagabundeando no carro. Ou seja, você dá uma olhada no tapete, o passageiro desceu, o carro está lá parado, você está dentro do carro, numa situação sem fazer absolutamente nada, mas você está ganhando para fazer isso e nós pagamos muito bem para fazer isso. Então, ele paga muito bem para fazer isso. Exatamente. Não custa nada você chegar, bater o tapete do carro, verificar se está tudo em ordem assim que ele desce, porque ele pode voltar imediatamente e isso não vai ser legal ele encontrar o carro ou sujo ou sem. Agora, se por acaso você tiver aquele tempo para adiantar a vida dele, faça isso. Faça isso que você vai ser muito bem recompensado. Exatamente. Prometo. E essa dica que o Wagner deixa para vocês é assim, aproveite, resumindo, falando de outra maneira, aproveite o tempo ocioso que você tem para fazer um checklist no carro, estar pensando ali em uma questão de uma reunião que teu cliente vai ter, qual que vai ser o tempo de trajeto. E se você já fez tudo isso, se você não tem o idioma inglês, estar estudando ali também um aplicativo, ou seja, nós sempre temos oportunidades para buscarmos uma evolução profissional, um aprimoramento. Então, tudo isso é extremamente importante. O que eu falo de vagabundear também, por favor, gente. É o seguinte, o calor está alto, o carro, muitas vezes, vai estar desligado, né? E você não afrouxe a sua gravata, não tire o seu terno, esgarce os punhos da camisa. E ponha o pé do lado de fora de um vidro aberto do carro. Essa situação é uma situação muito comum, não entre nós, né? Então, por favor, mantenha a classe, porque as pessoas que passam na rua, muitas vezes, estar preparado, novamente, estar preparado. Quem passa na rua pode ser o seu cliente. Mas eu estou a 10 quadras da onde o meu cliente está. Acredite, situações como essa acontecem. É porque nós falamos, você está sempre sendo observado, né? E principalmente se você estiver na frente de um hotel 5 estrelas ali, ou mesmo que seja um hotel simples ali, um Blue Tree, um outro hotel de categoria abaixo, tá? Você está sempre sendo observado, então essa é uma atenção. E as oportunidades estão todas lá, do teu lado. Então, vamos saber tudo aquilo que você está fazendo, se realmente ela está sendo feita da melhor forma possível. A gente está aqui para ajudar vocês e a gente vai ter essa oportunidade. Mais uma vez, vocês que estão assistindo até agora com a gente, obrigado aí. E lembre-se que a gente vai estar fazendo programas com você. Então, mande a sua história que a gente quer saber aqui de situações, às vezes parecidas com essa, e que tornou alguma coisa fantástica ou que tornou uma coisa terrível. Interessa para a gente saber os dois e a gente aprender também com isso. Né? Exatamente. E chegamos aqui, acho que praticamente quase que no último bloco. O último bloco é o bloco de plano de ação, onde nós vamos falar da última parte do nosso programa, que é dar umas dicas para as pessoas. É só um spoilerzinho do que eles podem fazer para sair dessa situação, dar uma esperança para vocês de como vocês vão fazer para sair
de uma situação difícil, né? E ter uma situação melhor. O que você pode fazer? Tem gente aqui perguntando para mim o que a gente poderia fazer nos próximos 12 meses, no próximo ano, para melhorar e ter uma coisa mais interessante. Olha, né? São muitas coisas, mas acho que aqui nós podemos criar algumas, né? Te falar algumas das principais pontos aí dessa lista, né? Pense em potenciais parceiros e clientes, busque contato com essas pessoas, busque aproximar ali, criar o seu network, isso é extremamente importante, né? Ter uma apresentação visual profissional, tanto da sua apresentação pessoal quanto de uma apresentação da tua empresa, né? Você pode ser solicitado em algum momento ou por um potencial cliente final ou um potencial cliente que seja o seu parceiro. Então, isso é extremamente importante, né? A gente podia ter por exemplo, eu estava querendo até responder aí que olha, uma das coisas mais importantes que eu vejo nisso, assim, que você pode fazer para o próximo ano, é você definir umas metas, né, aonde você quer chegar. Isso é muito importante, do início ao fim, né, aonde você quer chegar. Tem umas coisas muito importantes também, que é você manter um relacionamento. Quando você teve a oportunidade, alguém te indicou essa pessoa, mantenha contato com essa pessoa. Às vezes essa pessoa te indicou uma pessoa maravilhosa. E você está dando atenção para a pessoa maravilhosa que ele indicou, não para aquele que te indicou. Então, acredite, dê atenção a essa pessoa, porque essa pessoa foi quem te promoveu a essa situação. Então, valorize as indicações, mantenha contato. Isso é muito interessante. E até pegando um gancho aí também, quando nós falamos em valorizar, muitas vezes é a gentileza de agradecer. O valorizar não significa dar dinheiro ou querer, modo de dizer, comprar essa pessoa, né? Eu tive um episódio de uma secretária que me indicou para uma operação que eu fiz Rio de Janeiro e Campinas. Se não me engano, foi em janeiro que nossa demanda é bem escassa. Foi uma operação super importante, né? Essa indicação veio de uma secretária de uma multinacional que eu já atendo, e eu deixei no meu radar ali. Tempos depois eu pedi para minha assistente, minha secretária, que é minha filha Alice, comprar ali um presente, uma cesta de chocolate, e falei, compre a melhor, né? E eu consegui entregar pessoalmente para essa secretária. Ela ficou assim lisonjeada, mas ela me disse algo muito importante: eu te indiquei pelo potencial do seu trabalho, tá? Simplesmente por isso, Daniel. E as coisas acontecem naturalmente. Mas ela ficou super agradecida pelo presente e deixou muito bem claro ali que foi simplesmente uma indicação pelo potencial e não teve interesse nenhum, né? Então isso é muito importante. As indicações aparecem, às vezes acontece. Eu pergunto quem que me indicou, a pessoa fala o José, mas eu conheço 3, 4, né? Mas isso é importante, às vezes é até uma indicação que vem de um segurança que eu fiz contato em um aeroporto, em um evento. Às vezes uma pessoa de produção, essa indicação pode surgir ali do valet. Você tem números. Então, para você, Daniel, ter assim, uma noção do que eu vejo, não adianta você ser uma pessoa incrível se ninguém souber aonde você está e quem você é. Então, você precisa aparecer. E quando uma pessoa te dá essa oportunidade, te dá essa highlight, né? Coloca você em evidência. Exato. E você mantém essa reputação, você cuida dela, é como se fosse uma planta, né? É lógico que o chocolate, uma cortesia, isso não é uma maneira de comprar. Não, jamais. Mas quando ela é exercida na hora certa que ela precisa, aí sim isso tem um valor assim, imensurável. Né? Aquela oportunidade, aquele momento, para quem te ajuda e para quem te faz aparecer, a gente só aparece. Nós temos os nossos créditos, nós somos pessoas ímpares, não só eu e você, todos nós somos pessoas ímpares. E a gente só tem essa oportunidade de aparecer, às vezes, por alguma pessoa que se você chegar e um cara pegar e te indicar para o Neymar, te indicar para o Ronaldo Fenômeno, você pode entrar no ramo do futebol. E o futebol bem remunerado. Mas se alguém te indicar para um jogador de várzea, o que você vai ter, se souber explorar, talvez seja até melhor do que trabalhar para este nível mais alto. Agora, tanto você que
trabalha num nível diferente do outro, de qualquer forma, você tem que ser a mesma pessoa, quem você é. Mostrar a sua individualidade, mostrar o quanto você pode favorecer a pessoa e pegar esses ensinamentos vai ser, assim, primordial para o seu sucesso. Exatamente. Aí, nessa linha de ensinamentos, temos um ponto bastante importante que nós sempre falamos, né? Sempre tratar o seu cliente como o seu cliente. Nunca ultrapassar ali aquela linha tênue e as coisas naturalmente vão acontecendo. O sucesso, ele é, como imaginarmos, uma escadaria ali com trocentos degraus. Você vai explorando, subindo degrau por degrau e ele é uma consequência, e é muito bom isso. Sem pressa. Sem pressa. Eu costumo até dizer que o sucesso repentino, ele traz um pouco de sofrimento, que você perde em qualidade, você perde em aprendizado, né? É verdade. E o nosso sucesso, o que eu tenho ao longo desses 16 anos, e você pouco mais de 20 e poucos anos aí, Sim. nós vamos aprendendo ali, estreitando parcerias, né? Aprendemos com algumas falhas também. Apesar de buscarmos a perfeição humanamente falando, isso é algo que às vezes é impossível, né? Sem dúvida. Somos seres humanos, trabalhamos com máquinas, enfim. Às vezes um ou outro desencontro de informação pode acontecer, mas nós temos que trabalharmos para estarmos sempre um passo à frente, né? Eu tenho uma coisa bem interessante que você tinha falado aí, que furou o pneu do seu carro. Town & Country. Você está falando, furou da Town & Country. Eu aluguei um veículo, né? E eu tive uma experiência, eu aluguei uma Porsche Cayenne. Eu lembro. Você lembra dessa história? Então, o que aconteceu foi que eu aluguei uma Porsche Cayenne e eu fui para Peruíbe levar um artista. Uma celebridade. Uma celebridade para cantar em Peruíbe. E eu trabalhava com essa celebridade há bastante tempo. Esse artista é uma pessoa muito bem conceituada no mercado nacional, né? E tem todo o meu respeito, tá? Mas a gente não sabe o que pode acontecer a partir de um problema que a gente vem a ter no carro. Então, assim como a gente está falando de coisas boas, você falou que humanamente nós temos os nossos problemas e os nossos erros, né? Comigo mesmo isso aconteceu. O que aconteceu foi que eu perdi esse cliente para todo sempre, né? Eu não trabalho mais com ele, né? E isso aconteceu depois de eu ter trabalhado 10 anos, mais ou menos, com ele, e esse cliente, no retorno, estava um dia chuvoso, vocês que são aqui de São Paulo, sabem como é a Pedro Táxi num dia de chuva lá, próximo a Mongaguá, né? Então, voltando de Peruíbe, depois de uma viagem longa, chuva, muita chuva, o pneu da Cayenne, ele tem um perfil baixo, né? E o que aconteceu foi que aquilo que acontece normalmente num dia de chuva. Os dias de chuva tem muitos pregos, muitos detritos na estrada. Imagina numa estrada que nem essa, que é a de Mongaguá, que vocês devem saber do que eu estou falando. O pneu furou. Só que ele não furou, ele rasgou. Então, eu estava sem pneu num dia de chuva, com uma celebridade dentro, com escolta na frente, escolta atrás, de moto, e 2 pessoas dentro do carro, o artista e mais uma pessoa, né? E aí eu prontamente falei, mesmo nessa chuva, eu vou trocar o pneu do carro. Mas quando eu pego o pneu do carro para trocar, o pneu ele vem murcho. Então você tem que encher o pneu para depois você colocar o pneu. Então você tem que pôr no acendedor de cigarro para pôr um compressorzinho, para encher o pneu do lado de fora. E aquele pneu de bicicleta. Exatamente. E depois desligar a suspensão do carro para elevar o carro, para depois tirar. Isso, num dia de chuva, não é o cenário adequado para se trocar. E à noite, eu falo altas horas da noite, próximo à madrugada. Então, não era o melhor cenário. E você... a van dos músicos que tocaram com ele estava vindo atrás, algum tempo atrás, tipo uns 15, 20 minutos atrás, e chegou sem escolta, mas chegou e viu a gente, parou com a escolta, e eu sugeri para que o artista fosse com a van e as escoltas na van, porque, na verdade, é isso que é o importante a gente saber, que existe um carro de apoio. Sim. E o carro de apoio, hipoteticamente, seria o carro dos músicos, né? Ou seja,
ele acabou entrando no carro dos músicos para voltar mais rápido para o hotel e em segurança. Só que desse dia em diante, eu nunca mais tive esse cliente como cliente, porque às vezes algumas pessoas, alguns artistas, e fique muito certo que isso acontece mais frequentemente do que vocês pensam, os artistas têm algumas superstições, né? E isso pode acontecer. Eu não sei se foi superstição ou se foi realmente ele entender que eu fui o responsável por furar um pneu. Mas, a partir daquele momento, eu nunca mais trabalhei com ele. É por isso que existe um ponto muito importante, né, que nós sempre falamos para os nossos clientes em operações complexas com o board da empresa, com o CEO, com o chairman, de termos o blindado e termos um backup, né? E quando falamos isso, não é simplesmente pensando na receita a mais, né? Pensando no imprevisto e termos um plano B ali de imediato para embarcarmos o VIP e colocarmos ele em segurança para que ele chegue no destino final ali, então, conforme planejado. E esse, infelizmente, não tinha. Essa, por ser um trabalho há muitos anos atrás, tá? Isso não é coisa recente, mas há muito tempo atrás, não ter essa qualidade de ter uma escolta, né? E que era algo, escolta que eu digo, escolta de carros, porque essas motos, elas não faziam parte da segurança do artista, faziam parte da segurança do evento. Do evento. E ela iria embora, ela não iria subir a serra, iria só até a serra. Ou seja, em função disso, nós não tivemos um desfecho agradável para mim e para o cliente, porque ele teve que entrar na van dos músicos, que não era o que agradou ele. Provavelmente essa foi uma das situações, que eu não sei o que passou dentro da van dos músicos, mas eu acredito que são os músicos dele, né? Mas pode ter acontecido alguma coisa dentro do carro que desagradou, ou o fato é que eu não comecei e terminei o trabalho como deveria acontecer. E sempre quando as coisas, lição de hoje, sempre quando as coisas não acontecem da maneira que tinha que acontecer, algo dá errado. E quando esse algo dá errado, as consequências, 80%, 90% vão parar no seu colo. Exatamente. Você vai ser o responsável. Tem até um outro ponto muito importante aqui, que eu digo, o conhecimento profissional, né? Em alguns casos, onde seu cliente está ali trabalhando uma cotação com você. Em alguns cenários é muito importante você expor ali, olha, o ideal é termos aqui um carro backup, termos essa operação, ou seja, para que você desenhe toda essa logística para o seu cliente, passando ali total segurança de que você entende da operação e está sempre pensando em um plano B, né? Porque essa é a nossa função, né? Às vezes nós temos clientes que eles querem cotar, por exemplo, querem uma van blindada. Uma van blindada, o VIP vai ficar no Rosewood, né? E aí nós temos o conhecimento do Rosewood que a van ela não acessa o lobby do hotel. Isso. Então, ou o embarque tem que ser pela parte ali, os VIPs descerem, indo andando. Isso é um fator complicado, porque imagine, se levou um grupo para jantar, né? Mulheres tomaram ali uma taça de vinho a mais, descem com um salto. De uma certa forma, esse desembarque ali tem uma certa vulnerabilidade também. Sim. Então, tudo isso nós temos que sempre colocar na mesa, as cartas na mesa para o cliente, né? Para que ele entenda de fato de que você, profissional, seja de qualquer empresa, tenha conhecimento de causa do que você está vendendo para o seu cliente, né? Isso é muito importante. Exatamente. Todos esses planos B que ele está falando, parece, né, que o Daniel está sendo exagerado. Mas acredite vocês que nós passamos por isso todos os dias. Quando vamos fazer você como coordenador de eventos, quando vai fazer a coordenação, assim como eu, sugestões são as sugestões necessárias. As que vão ser feitas não depende da gente. Exatamente. Nós fazemos o projeto. Então, o projeto que nós oferecemos, muitas vezes o cliente precisa chegar no Hotel Tangará. O Hotel Tangará, ele se encontra na extremidade da Zona Sul, para quem está saindo de Guarulhos. Ou seja, esta viagem, ela normalmente, numa manhã boa, a gente vai conseguir fazer em 2 horas e 10. Eu não estou nem falando 2 horas, porque eu acho que é bem
próximo do irreal você chegar, não sei se for num domingo, chegar em 2 horas. Normalmente a gente vai gastar umas 2h30 para fazer esse trabalho. Agora, com a urgência de se chegar, as pessoas querem um helicóptero. Aí, quando querem um helicóptero, e pensam que seria uma atitude muito boa. Às vezes, nem está contando muito a parte econômica, mas você é obrigado a deixar uma equipe no aeroporto de Guarulhos, outra equipe no heliponto para levá-los até o Hotel Tangará para ser feito isso com uma rapidez. E isso que acontece? Onera em muito a operação. E às vezes a gente é obrigado a declinar daquilo que a gente gostaria que acontecesse em função do preço. Exatamente. E às vezes as pessoas não estão importando com o preço e nem assim nós conseguimos a rapidez desejada. Tem algumas operações que o cliente ele quer pecar pelo excesso, ter a operação ali com perfeição e ele coloca tudo. Tem uma importância, né, um comparativo, até você falando aqui, a nossa função, é igual você contratar um Head of Security para fazer uma gestão em uma multinacional. Se segurança tem que vir falar todos os pontos ali, né? Eu tive um evento de segurança há um tempo atrás, e o chefe da segurança falando que precisava mudar as câmeras de toda a companhia, né? O circuito de câmeras interno, e que o cara de compras queria ali, propôs uma câmera ali de qualidade chinesa, né? Essa empresa era uma empresa americana, e segurança e economia não se conversam, né? Não dá para se ter uma sinergia. E ele batendo de frente, até que ele achou no site do governo americano uma sugestão ali, uma indicação que sugeria a todas as empresas americanas, independente de onde estiverem, a não utilizar câmeras chinesas, porque tinha ali uma questão de risco de sigilo de informações ali. E aí ele deu o cara crachá, imprimiu, colocou na mesa do cara de compras e resolveu, né? Isso é uma visão que vocês têm que ter de mercado, de saber que isso existe e pode ser usado a qualquer momento a seu favor ou contra você. Então, a gente pode passar algumas situações, algumas coisas que aconteceram com a gente, e nos próximos programas nós vamos falar muito mais sobre isso. Vamos ou não vamos? Vamos, teremos muitas novidades. Bom, acho que encerrando aqui praticamente mais um episódio, né? Sim. E bastante feliz, né? Chegamos na primeira etapa aí, onde iniciamos desde um primeiro episódio falando sobre a nossa trajetória, nossa vida, desde lá atrás, onde não tínhamos supercarros de luxo, como temos hoje, né? Demos vários spoilers para vocês aí a respeito do nosso curso de Executive Protection e Transporte Executivo de Luxo, que será ministrado aí através da WeLux, do Wagner Malagola e do Daniel Moreira. E os próximos episódios aí nós estamos com muitas expectativas, teremos alguns convidados especiais aí, como você Head of Security de uma multinacional, você concierge, capitão porteiro de um hotel de São Paulo, já citamos alguns, né? Sim. Então, estamos com grandes expectativas. Como seguranças de grandes eventos que também vão participar aqui com a gente, e vamos falar também com profissionais da área. Você que é profissional da área, você que se identifica com tudo que nós falamos, identifica-se com a nossa história. Nós queremos saber a sua história. A gente começou de bem lá de baixo e falamos isso em todos esses episódios, até o episódio que nós estamos hoje. Então, a gente gostaria de saber um pouco de você também. Vem para cá, traz um pouco das suas histórias, porque a gente quer conhecer, quer saber e quer mostrar para todo mundo que é importante saber mais sobre isso, e o profissionalismo que nós temos pode ser melhorado através do seu depoimento. Então, venha para cá, espero que vocês estejam tão felizes e tão satisfeitos em participar, em estar vendo como a gente está aqui, em participar desse nosso bate-papo, né? Todos os dias que nós fizemos. E a evolução do nosso podcast dependerá de você. Estaremos abertos a sugestões, críticas, para que a gente consiga melhorar e evoluir a cada dia mais o nosso nível de programa, o nosso nível de informações, para que a gente consiga alcançar horizontes aí de outras cidades, outros estados, e até você que está fora do Brasil também
sigam nossas redes sociais e curtam as nossas páginas também. Isso mesmo. Antes só de você terminar, inscreva-se aí no canal, veja aí as nossas, os descritivos, mande a sua história, nós vamos estar de olho nisso. Espero que vocês tenham gostado bastante de tudo que tem acontecido aqui, que a gente fez para você. E aqui eu estou me despedindo de um programa aqui da nossa jornada aqui, não vou dizer que é o último, porque ainda tem muito. É o último dessa etapa. É o último dessa etapa, antes de começar a receber os nossos convidados. Então, eu agradeço bastante para você que ficou com a gente até agora. Muito obrigado. Um grande abraço. Sucesso. Até logo.